Olá, pessoal! De volta aqui para mais um Vim. Vi? Entendi. Excelente! Pessoal, uma coisa interessante, a gente sempre falou aqui, né, de venda, de compra, mas a gente sempre falou baseado no modelo cultural que cada um de nós tem na sua cabeça e que ele é razoavelmente parecido, né? E quando essa coisa muda, ou seja, e quando você vai vender para outro país, ou o Brasil, que são vários países, quando você vai vender para outro estado, que a cultura é muito diferente, essas coisas têm uma influência. Como é que você vê isso aí, Diogo? Para comprar de outro lugar, ou alguém. Me fala um pouquinho no geral, tua visão, tua dificuldade nisso. Ó, ponto de partida estereótipo, tá? Ponto de partida estereótipo, vamos começar no Brasil. Nós temos estereótipo do brasileiro de várias regiões, né? E é isso. O cara que às vezes é mais difícil fazer negócio, mais arredio, mineiro, né? E os caras são mais rápidos às vezes, né? Que tem que fazer muito negócio, volume, e papum, mais business Faria Limer, né? Mas eu enxergo que isso é realidade não só para o Brasil, acho que todo mundo tem essas variedades aí. Isso muda a estratégia que a gente tem que utilizar para esse tipo de venda, né? Quanto mais características você identificar, mais complexa vai ser a venda daquilo ali, e você tem que se adaptar, ou fazer a compra, no fim das contas, né? Fechar o negócio com a pessoa com a cultura diferente muda muito. Nós não vamos entrar no quesito legal também, né? Que só de legislação a quantidade de coisa que muda, né? É verdade, é verdade. E você, Pedrão? E você com seus perrengues para vender para fora? Entende para fora é fora das fronteiras das Minas Gerais. Fora de Belo Horizonte, na Ô, verdade. boa, E boa, vender boa, para o vai interior de nessa. Minas é diferente É, também, tá? E comprar no interior de Minas também é diferente. Nossa, muda completamente. Muda muito. E o fator cultural, quem disser que não gera impacto na negociação, ou nunca passou por isso, ou tá mentindo, porque gera mesmo, né? Tem clientes que precisa realmente de um contato mais humano, caloroso. Tem outros que já repelem esse tipo de coisa e já querem ir direto ao ponto, como o Diogo colocou. E fechar os olhos para essas diferenças culturais pode ser uma pedra no sapato, pode jogar areia no seu caldo, tá? verdade. Tem uma piadinha que não é tão, não é tão nova, pelo contrário, é velha, mas eu gosto. Ela reforça um pouco a questão do estereótipo que o Diogo colocou, mas eu acho que ela serve de ponto de partida para a gente aqui, né? Que diz que quando você propõe um negócio para o paulista, ele fala assim: quanto que nós vamos ganhar com esse negócio? Quando você propõe um negócio para o carioca, ele fala assim: quanto que eu vou levar nessa? E quando você põe o negócio para o mineiro, ele fala assim: quanto você está ganhando nisso? Você acha que isso, no fundo, reflete um pouco a maneira de ver a questão do negócio? De Reflete. forma genérica, sim, né? É igual a gente fala, estereótipo, né? O que que a gente coloca tudo dentro da mesma caixa. Mas eu acho que quanto mais próximo do negócio a pessoa tá, maior a disponibilidade dela para poder fazer o negócio em si. Agora, se a pessoa não está tão próxima do negócio, ela pode colocar traços da própria personalidade dela dentro da negociação, né? Não que no outro caso não aconteça, mas se você tem muito mais domínio, a tendência de você falar sim ou não para um negócio, né, é muito mais rápida, né, muito mais fácil. Agora, leva isso para uma questão cultural, um âmbito diferente. Por exemplo, você vai conversar com, sei lá, um alemão, uma empresa que tem uma cultura alemã de eficiência, linha reta e ângulos de 90 graus. É isso. Você vai tentar negociar com esses caras, jogar um papo, cara, não costuma ser um bom caminho, sabe? A chance do cara virar e perguntar: você está tentando me enrolar? Não estou entendendo o que você quer dizer, no fim das contas. Fala aqui, João, que papo torto é esse? Agora, se você, né, vai discutir com o latino em geral, né? É uma pessoa com uma conversa muito mais emocional, né? Existe uma empatia maior, até pelo fato, né, da gente ser também latino. Não sei se você concorda, Pedro.
Não, eu só acho Claro. engraçado, vou pedir para o Pedrão falar. Eu fico imaginando que Lero não tem tradução para o alemão por motivos óbvios. Segue aí, Pedrão. Não deve ter, não. Não existe. Diga aí, É, Pedrão. não deve ter, não. Eu lembro da situação nada a ver com business, tá? Mas reflete o que a gente estava falando. Certa vez nós fomos de pedal para Santa Bárbara. É, e chegando lá, a promessa é que teria um lugar para a gente tomar banho lá. Ciclistas todos suados e tal. Chegando lá, não deu certo, o pessoal do hotel deu para trás. E nós começamos a ligar para os hotéis da região para ver quem é que poderia nos fornecer um ambiente lá para a gente tomar banho, né? E eu liguei para um primeiro e fui direto ao ponto. Falei, olha, eu tô com um grupo aqui de X pessoas e a gente tá querendo tomar um banho. Você tem um espaço aí para poder alugar pra gente para isso? Resposta: não. Ponto. Nu e cru. No segundo hotel eu já dei um pouquinho mais de papo, contei um pouquinho da história e tal, não sei o quê. A moça já foi um pouco mais atenciosa no negócio, mas consultou o gerente dela lá e não poderia nos receber, né? No terceiro eu contei a história toda. Toda. Nós estamos aqui, um grupo, a gente passou por tal lugar, até passamos ali naquela barragem da empresa, não sei o que e tal. Nós estamos aqui só, no restaurante e tal, todo mundo tá almoçando, mas sabe, a gente tá pegando, não sei o que e contei a maior história do mundo na linha emocional. Resultado, conseguimos o lugarzinho E deve ter contado a história em mineirês, né, Pedro? em Falando no Mineirês dialeto. e em detalhes. Eu gastei tipo uns 5 minutos, 6 minutos só contando a história antes de fazer meu pedido. Daí contei a história inteira, depois que a moça estava devidamente sensibilizada, aí que eu fiz o pedido. E o pedido nessa ocasião foi mais aceito. Assuntei mais, né? Então, isso representa Pô, um pouco aí do que a gente tá falando, né? E legal, aí Pedro. toma um Não, cafezinho agora, ó. Uhum. cafezinho. Falou de estereótipo. Pezinho. Não, não, ótimo. E uma coisa que eu falo é que há algum tempo aqui, tem 5 anos que eu já estou aqui em Portugal. Diogo, tá quanto? Um ano e meio. 1 ano e meio. Pois é, pô, parecia que era mais. Mas o que que acontece? Às vezes a gente vê quando você compara-se muito o Brasil com o mercado europeu de uma maneira geral, né? Porque dimensões e questões financeiras, e às vezes eu vejo lá no Brasil o pessoal tem uma visão um pouco torcida que fala assim, não, pô, a Europa, tô lá, porque são mais de 400 milhões de consumidores com euro, alto poder aquisitivo, tudo com a mesma moeda e com a mesma legislação. Aí é o seguinte, não é bem a mesma, a moeda é a mesma, não tem dúvida, já facilita muito, mas a legislação não é exatamente igual. Os caras aqui eles têm um framework básico e cada país implementa o seu. Então isso já gera uma dificuldade. E outra, se no Brasil a gente fala das diferenças culturais, aqui então a coisa é imensa. Diogo, que já andou um tanto por aqui, você vê claramente, né? Temos aqui latinos, portugueses, espanhóis, e a Alemanha é o seguinte, a venda é técnica. Se você não tiver um argumento técnico, é aquilo que a gente falou, não tem lero, não dá nem para traduzir, porque não tem, é uma venda eminentemente técnica. E várias outras culturas aqui que eu, sinceramente, não tenho a menor ideia como vende. Então, esse é um cuidado que deve se ter quando você tenta generalizar uma coisa muito grande, assim como no Brasil. Pedrão, me dá um exemplo aí de uma outra região do Brasil que você pegou uma diferença muito grande de abordagem na hora de vender. Interessante a pergunta. Eu estou com dois clientes recentes, tá? Fresquinho, acabado de chegar. Um deles está no Recife, o outro está em Divinópolis, cidade do interior de Minas, para quem não conhece, né? É, cara, eu não vou poder dar muito detalhe aqui, né? Mas as diferenças culturais e a diferença no trato, elas são imensas, imensas. A turma de Recife com um comportamento muito parecido com o paulista, de maior estereótipo de novo aí, né? Turma de Recife muito objetiva, projeto, tal, o que que nós vamos fazer tecnicamente, alemão, né? Os alemães aí chegando para com uma meta específica, os KPIs já definidos no projeto, né?
Já a turma de Divinópolis, inclusive eu fiz a postagem no LinkedIn aí ontem, antes de ontem, né? Eu fui recebido lá eu fui lá presencialmente, eu fui recebido com bolo na mesa, com queijo, com cafezinho, tá? E logo na Antes hora de que eu entregar o cheguei, serviço, né? Antes de entregar o não, serviço. recepção maravilhosa e fui recebido com a brincadeira na mesa. Vamos ver se eu posso confiar no você. Senta aí para tomar um café. Deixa eu ver como é que você vai tomar o café que eu quero ver se a gente pode confiar no você ou não, né? Eu falo que não Mas existe almoço grátis, tá vendo? é isso aí. Pô, mas muito legal, Pedro. E você, Diogo, dá um exemplo aí, ou de comprar de um outro país, ou de outra região do Brasil muito diferente. Cita um caos aí, igual o Pedrão contou esse aí, que foi muito bom. Cara, eu já ouvi algumas pessoas falarem que o mineiro é o cara mais difícil de fechar negócio. Ele é muito arredio, muito desconfiado, né? Aprendeu, às vezes, né, no trato da empresa, a ser muito ressabiado antes de fechar negócio, antes de ter certeza que o negócio é bom. Agora, eu tive uma outra impressão, eu tive que negociar uma vez com uma turma dos Estados Unidos. E aí foi por questões, né, de logística, foi online, né? Então fizemos uma videoconferência. De repente aparece o cara do outro lado, lá com um crucifixo atrás, assim, né, da empresa, ele e o filho dele. Ele fala, nossa empresa, parará, fazemos isso aqui há muitos anos, né, história, tradição, parará, parará, e o que nós temos para oferecer é isso. E aí eu, obviamente, né, com uma ligação de exploração, né, de aproximação, fiz várias perguntas sobre a história, né, para poder entender, me conta mais, como é que foi isso. Eles têm muito orgulho, né, de falar do que eles construíram ali dentro. Eu sei que nós chegamos no final da negociação, o cara mandou uma proposta e a proposta foi aquela até o final do negócio. Não teve nada. Falou: é isso, meu produto é esse, o valor é esse. Se quiser, bem, se não quiser, obrigado. Até a próxima. Se você fizer isso com o mineiro, ele fica louco, né? Se esse cara não está querendo fechar negócio, tem alguma coisa de errado. Ele está encrespou alguma coisa comigo, né, Pedro? Foi É injusto por aí. com isso que eu falei, né? É por aí. Mas É por aí. eu tive uma dificuldade muito grande de entender que essa cultura é de entender o que é valor para cada um, né? No caso, o cara ter convidado o Pedro para poder sentar, tomar um café, deixa eu ver se eu consigo confiar em você, essa relação para ele tem muito valor. Se já pro americano lá, o valor é o produto dele em si. É O legal, produto legal dele é o isso. que ele oferece. Se você entende isso rápido, é muito mais fácil você direcionar a conversa para aquele tipo de negócio. Isso é legal. O mineiro, eu acho que ele tem que gostar de você para comprar. O americano não está nem aí se ele gosta de você ou não, entendeu? É isso. E Você não adianta, concorda com isso, Pedro? concordo, e não adianta ficar brigando contra fator cultural, não, sabe? Alguns gurus de vendas aí, né, Wilson, como você bem sabe, tem com aquela história, se você der desconto na sua proposta, você tá errado. Tem um monte de gente que fala essa bobagem aí, né? Dar desconto é erro e não sei o quê, é porque você não vendeu direito, você não convenceu o comprador dos benefícios da sua proposta, blá, 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 blá. Tá bom. Cara, se eu estou imerso numa cultura em que a negociação comercial, ela faz parte daquela cultura, ela está enraizada na cultura, naquele mercado que eu estou dentro, por que que eu vou ficar brigando com isso, cara? Por que que eu simplesmente não trabalho com margens para poder dar esse é, atender esse desejo do cliente de sentir, de criar aquela coragemzinha no final, sabe? Negociação comercial, inclusive o fator desconto, ele, para mim, na grande maioria dos casos, né, que eu já vi acontecer, ele é um empurrãozinho que o cliente precisava para poder dar aquele passo, falando, coragem, deixa eu ir nesse Pô, negócio aqui, né? Então, você vai brigar, você tá no mar, você vai brigar contra a maré, é isso? Ou você vai navegar, vai aprender a navegar na maré? não, muito legal isso, Pedro. Eu tenho uma situação, há 10 anos atrás, eu tive na China.
E a gente sempre ouve falar muito da capacidade negociadora dos chineses, né? E foi impressionante o seguinte: eu entrei num shopping center e, claro, né, eu falava chinês, ni hao, e a partir daí era uma desgraça, porque eles falavam qualquer coisa eu não entendia mais nada, então era só ni hao. Mas era muito simples, cara. E numa loja, num shopping assim, bonito, bacana, qualquer loja que você entrava e apontava para alguma coisa que você queria, ele pegava uma calculadorazinha ou um celular. Há 10 anos atrás não tinha esses tradutores todos como tem hoje. Aí ele mostrava um valor para você e entregava na sua mão. Sabe para quê? Para você digitar de volta o valor que você negociava. E isso ficava uns 5 ou 6 vezes, tá? Passa de um, passa para outro, ele falava um monte de coisa, você falava, ninguém entendia, mas estava vendo o valor. E em volta ia juntando gente. A sensação que eu tenho é que eles ficavam aprendendo. Quando a negociação fechou, o pessoal sumia, igual formiga, que você some. Mas a negociação era assim, era passando ou o celular ou a calculadora de um para o outro com o valor. É o que você falou, a negociação ela faz parte de determinadas culturas. Aqui, eu não sei a experiência do Diogo, mas eu já percebi o seguinte: aqui em Portugal, você não tem muita margem para negociar desconto de serviço, não. É O bem cara, menor. né? O cara te dá um preço e ele não gosta muito quando você pede desconto. Ele acha que você não está valorizando o trabalho dele. Você teve essa É, experiência aqui já, Diogo? sim. Mas eu acho que assim, é um fator duplo. Acho que tanto cultural quanto econômico, né? Porque, pela minha percepção, e aí, percepção, né? Um ano e meio, posso estar errado ainda sobre isso. As empresas aqui operam com margens menores, normalmente, do que nós vemos no Brasil, né? Perfeito. Porque nós estamos falando de risco também, né? Existe um equilíbrio de risco que permite que as empresas façam isso. Então, qualquer 5% no trabalho de uma pessoa impacta, pode impactar muito, né? No fim das contas. E eu fiquei pensando o público que você falou no meio da negociação, que essas pessoas estão ali observando para pegar referências, né? Nossa, vamos ver até Boa. onde esse cara conseguiu chegar. Esse cara conseguiu chegar até aqui, então a partir daqui é a referência. E eu sinto que por ser um mercado menor também é muito mais fácil você coletar essas referências, né, de mercado. Então acaba que o mercado não é tão desnivelado, né? Se você tiver o mínimo fizer o mínimo do seu dever de casa, fizer essa pesquisa, você vai encontrar uma faixa de valores praticados que não vai fugir muito daquilo ali, né? Não, precisei algum tempo atrás de um serviço aqui para instalar um vidro aqui no meu banheiro. E assim, liguei para três totalmente diferentes, o preço exatamente igual. É que você falou, é pequeno, ele é equilibrado. E não tinha conversa de desconto. Essa conversa ela não funciona. Mas muito, muito Não legal a sua existe. análise. Pedrão, e assim, né? Quando, como é que você vê essa questão daquela abordagem inicial, e aí você já deu vários exemplos ótimos, em que alguém com um perfil mais do mineiro, acho que até aqui do português, que gosta de uma conversa inicial, essas pessoas gostam de uma conversa inicial, e um perfil mais paulistano, talvez, e do americano, que é muito direto e reto, né? Assim, o americano ele ainda gasta 43 segundos para contar uma piada. O paulistano não, ele já quer ir direto no assunto. Como é que Sem você tempo, vê irmão. essa adaptação? Como é que é, Diogo? Sem tempo, irmão. Exatamente. Como é que você vê isso aí, ô Pedrão, para você tentar se ajustar a sua cultura à cultura do cliente, que obviamente tem que ser feito isso. É, te digo de cara que mais das histórias de guru, né? Eu leio eu leio as expressões faciais, né? Como é que o cara tá reagindo, me adapto. Mentira, isso não acontece assim, não. Talvez para bons agentes do FBI isso aconteça, né? Mas para gente, meros mortais, isso precisa de tempo, não tem jeito, né? Você tem que ter algum tempo com o cliente para poder entender. Claro que os estereótipos eles já vão nos dando uns primeiros guias, né? E aí, se eu estou indo para uma reunião com o paulista ou com o mineiro, né, os dois antagônicos aí, eu já tenho um primeiro cheiro, né, de como conduzir para que a conversa seja agradável, seja produtiva, etc, né? Agora, na dúvida, o que que eu sempre faço, né? Quando eu estou para encarar um novo cliente, estou abrindo uma consultoria agora, um projeto, etc, né? E quando isso acontece, a ansiedade do cliente já está lá em cima.
eu vou mais direto ao ponto com todo mundo. Eu vou para a pauta técnica de cara, e dali a gente vai percebendo. Durante a condução da pauta técnica, a gente vai percebendo quem quer entrar um pouco mais em outras questões e, eventualmente, partir daquelas agendas técnicas ali, até para um happy hour em algum momento, né? Quem não quer, quem quer focar objetivamente. Então, não tem muito errada, sabe? Vai para o conteúdo técnico e dali, entrega o que você tem que entregar. Entrega, cumpre o escopo daquela agenda, e aí depois o que pode acontecer proveniente disso vai acontecer se você souber perceber esses fatores ao longo das conversas, né? Tem cliente que começa a fazer umas brincadeiras, tem cliente que não faz nunca, né? Então é isso. Mas para mim o segredo é tempo, dar tempo ao tempo para as pessoas poderem se manifestar e se conhecer. Isso acontece com a gente. Eu mesmo, com o passar do tempo, eu vou trabalhando ou com o cliente ou com o fornecedor, o meu tipo vai saindo naturalmente, né? E aí o cara que é esperto, ele vai aprendendo a lidar com aquilo para se relacionar melhor comigo. Pedro, Não, deixa eu até bacana. aproveitar esse tema, fazer um errata aqui, né? Um adendo. Eu dei um exemplo muito específico do americano aqui, né? Que é um cara que uma empresa que já estava relativamente internacionalizada. Agora, localmente, lá pelo menos o que, né? Informações que eu tive é que a turma fecha negócio, não fecha negócio antes de ter um jantar, por exemplo, de ter uma conversa informal, digamos assim, para ter isso que o Pedro falou, esse nível de aproximação pré ou pós técnico, digamos assim, né? Depois que o cara já É, está um pouco mais direcionado, ele tem que te validar antes, para saber se você é. não é um fanfarrão, um charlatão, qualquer coisa. Os grandes negócios, quando a cifra sobe, tá? Esse fator do deixa eu entender quem é esse cara na real, elas vão ficando mais presentes, né? Numa negociação pequena, pontual, baixo risco, já não é tanto assim. Daí depende da objetividade de cada um. E É, quanto é verdade. poder chegar, se aproximar da cultura da outra pessoa, isso é bem reconhecido, não é, Pedro? Se você É, fosse recebido com um cafezinho lá em Recife, você ia ficar feliz também, do mesmo jeito, né? e eu fico feliz. Agora, de novo, igual a gente falou logo no início, quando a gente estava construindo esse canal aqui da primeira vez, não cai na bobagem de forçar uma cultura, Ah, legal. forçar, transparecer. Não tenta fingir sotaque, não. Isso é a coisa mais ridícula Vai, que tem. vai dar ruim. Essa é a coisa mais ridícula que tem. Não, essa eu tenho uma outra historinha boa. Eu tava fazendo uma consultoria na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e a cultura lá é bem forte, né? Aspecto cultural. E aí eles viram para mim e falam assim, né? Eu sou 50% carioca, 50% mineiro, né? Ninguém é perfeito. Aí eles falaram assim: mas vocês mineiros são muito bairristas. Aí eu virei e falei assim: olha, você vou te pedir desculpa que você é meu cliente, mas quem não é bairrista? Aí eu comecei a dar os exemplos, aí ele falou assim: é verdade, mas a gente se orgulha. Eu falei: essa é a diferença. O gaúcho da Serra se orgulha de ser bairrista, o mineiro faz de conta que não é. É, Vai isso falar aí. mal de Minas perto do Mineiro pra você ver, se não é Ô, barriga. ô. Nossa senhora, essa caça confusão. Pessoal, esse papo aqui realmente. Como é que é? Conseguimos fazer uma boa salada cultural aqui e vamos fazer aquela dica final para Diogo, para quem está comprando, para de repente não cair numa cilada cultural, o que que deve ficar atento? Estude antes, entenda qual que é a história do outro lado e empatize com isso antes. Como o Pedrão me falou, não é para forçar a barra, né? Mas entenda onde você está pisando antes. Legal. E você, Pedrão, o vendedor, para ele não perder a venda por causa de ignorância cultural? Só endosso o que o Diogo falou. Empatia, mas sem forçar a barra, né? Forçou, já era. Tá certo. Bom demais. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço. Até Até. mais. Valeu. Abraço. É. Tchau.